Fala, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal Fatos e Histórias, aqui professor Miguel. É sempre um prazer ter a companhia de vocês. Hoje eu vou contar para vocês um trechinho de uma história da mitologia grega. Eu vou contar um trecho porque é uma história muito grande, que é a história da Guerra de Troia. Eu vou contar então o início da guerra. Para isso eu vou recorrer aqui às anotações do livro do Jean-Pierre Vernant, O Universo, os Deuses e os Homens. Aliás, um livro muito legal, eu já li esse livro completo uma vez e li vários trechos, fui repetindo porque realmente o livro é de uma facilidade de entender, extremamente agradável de ler as palavras, enfim, o livro é sensacional. Então a Guerra de Troia, para quem não sabe da história, ela começou por causa do rapto de Helena, que era esposa de Menelau, rei de Esparta. Essa história ela começou um pouco antes. Ela começou no casamento do rei Peleu, que era o rei da Fítia, com Tétis. Tétis era uma entidade divina que era muito bela, e para que Peleu pudesse convencê-la a casar-se com ele, ele teria que vencer ela num desafio. Ela tinha o poder de metamorfosear-se, ou seja, transformar-se em várias formas. Um determinado dia, quando ele chegou na beira do mar, ele encontrou Tétis e agarrou ela. Então ela inicia o seu processo de metamorfose. Ela pode se transformar em várias criaturas. Pode se transformar num leão, num tigre, pode se transformar no que ela quiser para tentar escapar. Como Peleu já está preparado, precavido com essa situação, ele segura firmemente e não a solta. A última forma Tétis se metamorfoseou foi uma lula gigante. Ela soltou aquela tinta ao redor dele na água e ele não largou. Vencida, o arsenal dela de transformações de metamorfose não era infinito, ela aceitou se casar com Peleu. Naturalmente, um casamento entre os deuses, entre uma deusa e um humano, na mitologia grega, fez com que todos os deuses, vamos dizer assim, descessem do alto do Monte Olimpo e fossem ao Monte Pelion, que é onde se realizou a cerimônia de casamento. Entretanto, no meio do casamento, uma divindade que não havia sido convidada, que era Eris, deusa da discórdia, ela não foi convidada e ela foi no casamento justamente para causar a discórdia. E quando ela chegou no casamento, naturalmente ela levou um presente, uma maçã de ouro que ela atirou no meio do salão com a inscrição para a mais bela. Naturalmente, três deusas candidataram-se a esse posto: Atena, Hera e Afrodite. Zeus não pode desempatar, não pode julgar, porque ele não pode causar uma discórdia entre o mundo dos deuses. Então, logo, um ser humano vai ser escolhido para essa finalidade. E o escolhido foi Paris, filho do rei Príamos de Troia. Aliás, quando Paris nasceu, pouco antes dele nascer, Écuba, sua mãe, teve um sonho. Ela sonhou que em vez de dar à luz a uma criança, nascia uma tocha de fogo que incendiava a cidade de Troia. Naturalmente, quando Paris nasceu, ele foi entregado a um pastor pelo rei Primos para que seja abandonado e morra. Entretanto, diz a história que ele foi alimentado, amamentado por uma ursa nos primeiros dias e depois ele foi criado junto aos pastores no campo. Um determinado dia, o rei Príamos mandou buscar um touro no campo, um animal, para fazer um sacrifício justamente em decorrência de Paris, que todos achavam que estava morto. Quando esse animal é pegado do rebanho, ele era o animal preferido de Paris. Paris então resolve ir até a cidade para resgatar esse animal. Acontece que nessas épocas de sacrifício, além do sacrifício, dos rituais, faziam-se jogos, lutas, corridas, arremesso de peso. Paris então vai até a cidade e se inscreve para participar desses jogos e vence todas as competições. Dessa forma, eles pretendem matá-lo, porque ele venceu a nobreza. Acontece que quando ele foge, ele se refugia no templo de Zeus, onde está a irmã dele, Cassandra. É muito bonita porque Apolo foi apaixonado, mas rejeitado.
Olha só, para vingar-se, esse Deus deu a ela o dom infalível da adivinhação, que contudo não lhe serve para nada, pois ninguém acredita nas suas previsões. Na situação, ela proclama: cuidado, esse desconhecido é nosso pequeno Paris. E de fato, Paris exibe as faixas que o enrolavam quando foi abandonado e logo é reconhecido por sua mãe e por seu pai e é readmitido na família real. Entretanto, em um determinado dia ele está novamente no campo e Hermes, Deus mensageiro, apresenta-se a ele com as três deusas para que ele possa desempatar essa competição. Hermes explica para ele que ele deverá escolher qual das deusas é a mais bela. Naturalmente, elas fazem-lhe propostas. Atena é a primeira e diz para ele: se me escolheres, terás vitória nos combates, na guerra, e sabedoria que todos invejarão. Hera é a segunda a se apresentar, declara: se me escolheres, obterás a realeza, serás soberano de toda a Ásia, pois como esposa de Zeus, em meu leito está inscrita a soberania. Por último, se apresenta Afrodite, que lhe diz: se me escolheres, serás sedutor completo, e tudo o que houver de mais belo no plano feminino será teu, e muito em especial a bela Helena, cuja fama já se espalhou por toda parte. E esta, quando te vir, não resistirá. Serás o amante e o marido da bela Helena. Acontece que Helena era tão linda, tão bela, que quando foi se casar ocorreu um problema. Todos queriam, naturalmente, casar-se com Helena. Foi então que Ulisses, Odisseu, o ardiloso, o inteligente, teve a ideia de fazer um acordo, de deixar com que Helena, sugeriu para o pai de Helena que Helena escolhesse. E a escolha que ela fizesse seria respeitada por todos e todos seriam solidários se ocorresse algum problema no casamento. Helena então escolheu Menelau, rei de Esparta, que se casou com ele. Entretanto, após essa promessa de Afrodite, em uma das excursões comerciais que Troia fez em Esparta, quando Paris e Helena se encontraram, esta se apaixonou por ele e resolveu fugir. Ela foi raptada por Paris e regressou com ele a Troia. Dessa maneira, Menelau convocou todos os companheiros que foram à guerra contra Troia. Conhecia essa história? Essa história tem muitos episódios depois que eu pretendo contar em um outro momento. Um forte abraço, tchau!